Boa noite, galera! Estamos aqui pós-feriado. Já vou abrir a minha live enquanto vocês vão se acomodando. E eu vou vendo vocês chegarem aqui. Qual é o nome mesmo? Nossa receita de hoje, suspiro limenho. Tô falando aqui pra vocês, mas é também pra colocar aí escrito, tá bom? Pra poder subir. Então, limenho é L-I-M-E. N com acento circunflexo O, tá correto? Eu vou verificar aqui. Suspiro limenho. Suspiro limenho. Algo mais? Suspiro limenho, já vamos chegar aí na parte que vamos falar sobre ele, dessa sobremesa peruana. Deixa eu só atualizar aqui, demora um pouquinho. É bom que eu vejo que como demora um pouquinho pra mim, agora abriu. Aí eu sei que demora um pouquinho pra chegar pra vocês, então eu não fico falando antes de vocês entrarem, não é mesmo? Pode deixar meu tablet aqui, agora já entrou, então vamos lá. Hoje a gente vai fazer eu já ia falar sobremesa, o que é uma sobremesa? Então quem tá no Telegram já tá sabendo o que é uma sobremesa, porque eu abri enquete lá, assim como eu abri aqui no Stories do Instagram. Mas lá eu sempre aviso antes o que vai ser, porque eu abro a enquete um dia anterior. Então eu dou algumas opções, dei alguns pratos peruanos lá, da nossa live de Machu Picchu. E aí a galera já votou, não acertaram dessa vez e só tinha uma opção de sobremesa. Todos os nomes um pouco diferentes do que a gente é acostumado a falar, mas a comida peruana ela acaba sendo um pouco próxima da nossa, né? Ali na questão da América do Sul. Então tem alguns pratos que se assemelham tanto com o escondidinho, como pamonha, como o nosso espetinho. E tem, obviamente, o suspiro limenho. E quando a gente fala de suspiro, a gente já remete àquela questão do merengue assado com crocância. O que não é bem o dessa receita aqui. Aqui nessa receita do suspiro limenho a gente vai ter algo muito especial, porque hoje é o dia do vinho do Porto. E justamente nessa receita a gente vai fazer um merengue de vinho do Porto. Ele é quase um marshmallow. Ele não passa pelo processo do marshmallow, que é um pouquinho diferente, ao longo da live eu falo para vocês. Só que por conta da consistência do vinho do Porto, dessa redução que a gente vai fazer aqui hoje na live, ele fica mais, eu ia falar elástico, no sentido do marshmallow, que ele é grudento. Vocês vão entender. Quando a gente coloca na boca, ele dá aquele grude entre os dentes. Coisa que criança gosta de mastigar, né? Então a gente fica... Então tem uma textura mais semelhante a ele, mas ainda na textura do merengue. Mas se a gente acabar secando ele, ele vai parecer realmente um marshmallow. E por quê? No dia do vinho do Porto, o vinho do Porto é um vinho um pouco mais licoroso. E ele é um pouco mais doce, só que ao mesmo tempo alcoólico. Aí vocês vão me perguntar, mas como que o vinho é extremamente alcoólico e ele também tem essa doçura? Porque o natural da doçura que acontece é o teor de álcool que está acontecendo ali na maturação da uva. Então, quando a gente tem um vinho doce, a gente deixa a uva ficar bem madura, aí ela é colhida e essa doçura vem natural da uva. Do quê? De uma colheita tardia, tá bom? Só que no caso do vinho do Porto, não. Se colhe a uva no tempo certo e é acrescentada uma quantidade de açúcar para manter a quantidade de álcool. Porque se a gente faz a maturação correta, a uva retirada na maturação correta, no tempo correto, não sendo o tempo tardio, esse álcool na hora da produção do vinho, ele vai acabar virando açúcar. Então não é o caso do vinho do Porto. O vinho do Porto há uma introdução para manter esse alcoólico alto e permanecer essa doçura do vinho do Porto. Os vinhos do Porto mais tradicionais encontrados no mercado de fácil acesso é o Rubi, que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, e o Tuane. Diferenças. O vinho Rubi, ele vai ter uma doçura mais acentuada, um gosto mais de frutas vermelhas, essas notas, e a tonalidade dele vai ser uma tonalidade violeta, uma tonalidade mais presente. Esse é o vinho do Porto Rubi, que a gente vai utilizar. Então, para sobremesas, a gente procura o Rubi, porque ele já tem essa doçura natural, ele vai ter aquela coloração mais acentuada, que quando a gente colocar no nosso merengue, que é branco, que é feito de claras e açúcar,
que nesse caso de vinho do Porto, ele vai perder um pouco dessa tonalidade. E já o Tuane, ele tem umas notas amadeiradas. Isso muito por conta do processo dele, que é diferente. Então, o processo de produção do Tuane, ele é feito nos barris realmente de madeira. Então, ele tem um contato mais firme com as madeiras, um contato direto. Então, tem essas notas de amadeirado. Diferente do Tuane, que tem só uma porcentagem encostada na madeira. Para vocês conseguirem entender, é como a gente tem uma rolha de madeira e aí a gente coloca na nossa adega sempre virado, não é isso? Então ele entra em contato com a madeira, tá bom? Então acho que deu para vocês captarem. Mas ao longo da live a gente vai falar sobre isso e vamos dando outras dicas aqui, outros toques. No Telegram já tem vídeo filmado, então acabando aqui eu vou postar no Telegram justamente como tirar o soro do creme de leite. E aí a gente vai falando sobre umas dicas aqui e alguns acontecimentos e como eu descobri essa receita do Peru. Que o Peru também tem a questão do ceviche, que eu amo, mas a primeira receita do Peru que eu acabei fazendo e que eu experimentei foi justamente o suspiro limeño, o que me fez dar um toque de atenção, assim. Porque essas culinárias da América do Sul, a gente não costuma olhar tanto para elas, né? A gente acha às vezes elas muito, vou dizer, simples, às vezes muito simples, só que elas possuem um sabor e realmente às vezes temperos que são diferentes do nosso, assim como ingredientes, porque eu falei aqui do creme de leite que a gente vai utilizar hoje, mas essa receita usa leite evaporado, e aí eu vou explicar para vocês o que é leite evaporado e que a gente não encontra tanto no nosso mercado aqui. É difícil a gente encontrar porque o Brasil não utiliza tanto. Os países da América do Sul, assim como Portugal, a gente já encontra no mercado a questão do leite evaporado, mas eu explico para vocês como vocês vão produzir também leite evaporado, se for necessário, e quando a gente pode fazer essa substituição por creme de leite. Então todo mundo está chegando aí na nossa live, então vamos começar aqui, a gente vai bater nesse papo e vamos dando essas dicas e essas informações que eu não passei para vocês aqui no início da nossa live, tá bom? Então deixa eu pegar o nosso vinho, vou deixar aqui do lado, que a gente não vai utilizar agora, só para visualizar para vocês. Minha água vai passar para cá. Meu tablet vai descer, para não ficar em contato com a comida. Aqui eu já vou deixar o fogo um pouco aquecido, porque a gente vai iniciar a nossa parte do creme. Então vou deixar acendendo aqui, já pegando temperatura. Vou precisar de uma panela. Lembrando que todas as quantidades, assim que a live acaba, fica aqui embaixo, tá? Então vocês vão visualizar, vai estar no IGTV 24 horas, depois ela sai do IGTV. Então aproveita esse momento e aperta na setinha aí, encaminha para todo mundo, já que está online, caminha para as pessoas, que aí elas já vão visualizando que está acontecendo suspiro limeño aqui, já gera curiosidade, a palavra travou, gente, e entra na nossa live, tá bom? Então a gente vai precisar de uma panela, uma espátula e os nossos ingredientes. Vou deixar ela aqui na lateral, vou abrir aqui que está fechado. Hoje eu estou com duas câmeras, galera, então se eu não estiver olhando realmente para vocês, vocês me dão um toque aqui que eu estou visualizando duas câmeras. Ó, aqui eu vou ter leite condensado, que eu já coloquei, uma colher de chá de essência de baunilha, creme de leite e vou introduzir agora o nosso leite, tá de cá? Nosso leite. A gente vai colocar tudo numa panela e vai deixar pegar uma consistência, uma cremosidade. Após isso, a gente vai introduzir as gemas e aí eu vou mostrar o processo correto, que a gente não vai introduzir direto na panela, tá? A gente vai introduzir aos poucos e ela vai pegar a consistência. E vamos introduzir também 2 limões, que não vai na receita original. E aí eu explico para vocês o porquê que eu vou colocar o limão aqui. Aqui nesse copo eu coloquei 200 ml só para vocês visualizarem a quantidade que é 200 ml. Geralmente é aquele copo de requeijão para quem não tem balança. Só que eu vou utilizar só 100. Eu não coloquei 100 porque senão no visual para vocês não ia identificar muito bem. Então eu vou colocar só a metade. Ok.
Aqui, eu já vou passar para a panela. Deixa eu só retirar aqui, aí eu falo sobre esse creme de leite que tá aqui na receita e qual creme de leite não dá para poder ir aqui nessa receita. Já coloquei nessa bola porque a gente vai reutilizar essa bola agorinha pra gente não sujar duas bolas, então vamos pensar também que a gente tá sujando muita panela na cozinha, então quando não há necessidade de sujar tantas panelas, já vamos pensando que depois a gente tem que lavar. Então aqui vou deixar reservado. Deixa eu só passar um papel toalha pra gente. Só aqui na lateral, senão vai sujar minha tábua toda. Já vou subir. Deixa eu subir esse fogão pra cá, pra ficar mais visível. Aqui tá ok. Deixa eu olhar aqui. Acho que tá pegando aqui nas duas câmeras. Ok. Ó, enquanto eu tô subindo aqui a temperatura, pra gente deixar esse creme bem homogêneo, ele mais espesso, para depois fazer essa introdução das gemas, sobre o creme de leite. Aqui eu tô utilizando creme de leite de caixinha sem soro. Então o procedimento é simples. Deixa o creme de leite meia hora no congelador, para ele esfriar realmente. Se for creme de leite quente, não vai funcionar para poder retirar esse soro. Vocês vão dar 2 furinhos na lata, ou se a lata tiver aquela opção de abrir aquele lacre, vocês só abrem um pouco do lacre, vira o creme de leite em um copo e o soro vai começar a descer. Então, o soro é aquela parte mais líquida, tá? Então, aquela parte mais consistente não vai descer por esse furo. Coisa de 1 a 2 minutos vai escorrer e aí vocês vão retirar o soro. Esse soro descarta. Por que então utilizar o de lata, que tem soro, e não utilizar o de caixinha? Os dois têm emulsificante, os dois têm estabilizante, que isso é normal de ter, então se a gente olhar no rótulo vai ter ali. Só que o de caixinha, ele tem espessante. Então aquela textura dele mais consistente é espessante. Vocês vão ver o nome que vai estar lá, geralmente vai ser goma xantana. Então, goma xantana é para poder espessar. Semana que vem, na live de semana que vem, para os curiosos sobre goma xantana, eu vou utilizar a goma xantana em uma preparação, tá bom? Não vou falar agora para vocês ficarem curiosos, aí vocês vão descobrir o que realmente é goma xantana. Então, sempre olhem os rótulos da embalagem. Então, tem diferença sim do caixinha para o de lata. Aqui vocês podem mudar para o creme de leite fresco. Coloquei justamente o de lata porque ele tem um custo-benefício maior. Então você vai ter um preço mais baixo, apesar de eu achar que os preços estão um pouco altos. Então eu estava vendo creme de leite de lata de R$4. Eu acho caro, porque eu sei que tem creme de leite que é mais barato ou que foi mais barato. Mas o creme de leite fresco vocês vão encontrar R$10, eu já vi até de R$18, então isso vai depender muito da região. Então ele não é necessário aqui. E por que ele não é necessário? No lugar do creme de leite, o que realmente é utilizado aqui é o leite evaporado. Eu falei no início da live e ia falar o porquê. O leite evaporado a gente não encontra muito aqui. O que seria ele? Ele seria 60% retirado de umidade, então para 1 litro de leite a gente retiraria 60%. Um processo parecido com o leite condensado, porque o leite condensado também acontece isso. Só que a diferença é, o leite condensado tem uma adição de açúcar, por isso que ele é muito doce. E a consistência dele é mais firme comparado com o leite evaporado. Então o leite evaporado não tem a consistência do leite condensado e não vai a quantidade de açúcar. Você consegue fazer em casa o leite evaporado? Consegue. Só que o que vai acontecer? Vai gastar muito tempo. Então, assim, vai ter que ser um fogo mais baixo para ele não ferver demais e derramar. Então, às vezes, você vai gastar 40 minutos para poder chegar no ponto do leite evaporado. Porque ele tem consistência, porque concentra a quantidade de leite, só que ele não tem aquela doçura. Então, no Suspiro Lemony, na receita tradicional, vai o leite condensado e vai o leite evaporado no lugar do creme de leite. Então o creme de leite aqui, ele não está importando tanto na nossa receita assim, por isso que a gente pode fazer a troca, tá bom? Pra quem, deixa eu só olhar o tablet aqui, deixa eu subir.
Pra mim ficar aqui. Que aí eu fico de olho em vocês, se vocês mandarem alguma dúvida aqui. Lá no Telegram eu vou mandar uma foto pra vocês, mas eu mando aqui também no Instagram de como vem o leite evaporado. Ele vem numa caixinha, tá? Então ele vem como se fosse deixa eu lembrar aqui. Eu ia falar mascarpone, só que mascarpone também não é tão tradicional da gente ver. Vou tentar lembrar uma outra caixinha. Mas é como se fosse a caixinha de creme de leite, só que ela é maior. Seria o dobro de tamanho de altura e mais larga, tá bom? Aí vocês vão conseguir captar esse leite evaporado. Em Portugal também se encontra, pra gente não é tão tradicional. Como que o leite evaporado, ele foi criado? Ele não foi intencional. Foi justamente quando queria fazer o leite virar leite em pó. Então, tentando fazer o processo do leite em pó, justamente para poder ter essa facilidade de movimentação do leite. Porque o leite em pó, introduzindo água, a gente volta a ter um leite. Então, seria realmente pela questão do comércio. Então, para poder navegar entre um país ou outro, fazer todo esse comércio, acabou se criando e viu que antes de virar leite em pó, virava leite evaporado, que tinha uma textura ali mais consistente, sem precisar da adição de açúcar. Enquanto eu estou falando com vocês, para quem chegou depois, aqui na minha panela eu estou fazendo um creme, a câmera vai chegar até perto para poder visualizar agora. Então aqui eu estou reduzindo o leite, o creme de leite de lata, o leite condensado e uma colher de chá de essência de baunilha. Uma colher de chá vai dar em torno de 5 ml, tá? De 3 a 5. A minha eu pesei, ela deu 3 gramas. Se ela tiver mais cheia, ela vai dar 5 gramas, tá bom? Então, para quem é de balança, tem o peso, mas também para quem não tem, questão de colher, que facilita dentro de uma cozinha, sim, porque facilita, às vezes na correria, é muito mais fácil você encontrar uma colher de sopa, uma colher de chá e alguma preparação sua que está faltando algum produto para finalizar alguma sobremesa, às vezes você consegue correr, consegue fazer ela, ou leva para o freezer, ou leva para o ultracongelador. Para quem não sabe o que é ultracongelador, é um freezer muito potente que a gente tem dentro de cozinha, principalmente dentro de confeitaria, que facilita muito o tempo. Então, no ultracongelador, você leva que seja o seu bolo, a sua torta, que você vai vender ou que você vai fazer para você, e você consegue, dentro de um estabelecimento, aumentar as suas vendas. Porque uma torta que demoraria, às vezes, 4 horas para poder gelar e ganhar consistência, 4 a 6 horas para poder fazer o transporte até o cliente, nesse ultracongelador, uma coisa de 15 minutos ela gela o mesmo tanto. Então ela é extremamente potente e também você tem que tomar muito cuidado porque senão congela toda a sua preparação. E algumas preparações de confeitaria, quase todas, né? Que tem que ser muito minucioso. Sai palavra. Isso mesmo. Tem que se atentar, porque o ingrediente que congela, ou às vezes um creme inglês, por exemplo, que tem uma fluidez maior, ele pode ocorrer uma separação e não volta na mesma consistência. Então a gente tem que pensar em todos os processos. Aqui já está ganhando uma consistência, eu vou permanecer para mim chegar aqui no ponto que eu vou mostrar para vocês, mas eu já tenho, obviamente, pronto numa taça linda dentro da geladeira gelado, assim como o merengue também que nós vamos produzir, mas eu quero realmente mostrar para vocês a consistência, tá bom? Que vai ficar esse creme aqui e essa introdução da gema para a gente não colocar aqui direto, senão vai virar um ovo mexido, né? Essa história do ovo, ela até me incomoda muito. Eu fiz até uma live aqui para quem acompanhou do carbonara e depois eu comecei a olhar algumas coisas na internet das pessoas ensinando realmente ovo mexido no carbonara, totalmente sem técnica, e as pessoas realmente assistem e reproduzem aqueles vídeos totalmente errados e ficam com a concepção totalmente errada de um prato super tradicional italiano. Então eu não vou cometer esses erros com vocês aqui durante as minhas lives. E também no YouTube. Então, para quem não está acompanhando no YouTube,
saiu um vídeo, se eu não estou enganado, às 18 horas, que foi do cuscuz marroquino, para quem gosta de cuscuz. Então os vídeos estão saindo toda terça e quinta-feira, às 18 horas. Esse sábado e domingo, às 10 horas da manhã, tem mais 2 vídeos no YouTube. Então se inscreve lá, tem receitas de todo tipo. Então desde entradas, empratados, pratos principais, sobremesas também, que não pode faltar, que é o que o povo gosta. Eu pelo menos gosto. Eu gosto de comer a minha entrada, meu principal é a sobremesa. A sobremesa tem que vir para poder fechar na nossa produção aqui. Ó, tá vindo, ganhando consistência. Vou separar as minhas gemas aqui do lado. São 5 gemas para essa quantidade de preparação. A minha panela, tô de olho nela aqui, que vocês devem ter percebido que ela tá subindo aqui no limite. Então o tamanho da minha panela tá no limite, então se atentem a isso também. Quanto maior, já que a gente falou de utensílios na última live, para quem não acompanhou, e o tempo foi até curto, então tá tendo... Eu coloquei uma votação perguntando, ó, que tá mostrando. Que tá na altura máxima aqui, tá suportando a panela. Mas já tá ganhando, ó, já tá espessando. Agorinha já tá pronto. Até porque, só finalizar o assunto aí eu falo até porque que o ponto aqui vai ficar antes, tá? O que a gema tem a ver com isso. Na última live a gente tava falando sobre utensílios. Então essa aqui é uma dica, se atentar à questão da panela. Sempre que for fazer líquidos, cremes, sempre procurar uma panela de boca mais larga e de boca mais alta. Porque caso derrame aqui, aí cai no fogão, então você tem que trocar a panela. Aqui é porque eu tô colocando no fogo mais alto pra gente poder agilizar, porque a nossa live, infelizmente, tem um tempo. Se eu pudesse ficar 2 horas com vocês, eu ficava 2, 3 horas com vocês aqui na live. E como eu tava falando da questão da enquete, aí eu abri uma enquete depois da live, falando se as pessoas queriam saber mais sobre como armazenar as suas panelas e como cuidar da durabilidade dela. Porque a gente pincelou sobre como comprar elas, as funcionalidades, as diferenças de panela, inox, barro, pedra, sabão, titânio, cerâmica, se alguém tiver alguma que eu não estou falando em casa, cobre, entre outras. Falamos também sobre tábuas, então tem diferença de poder fazer, às vezes a higienização é basicamente a mesma, só que tem diferença de como conservá-las, para a gente não perder um produto, às vezes, que pode ter um custo mais alto e principalmente dentro de empresa, quando a gente está lidando com funcionários, eles não cuidam tão bem, né? Porque no final, o que a gente paga, o que é nosso, a gente tem um zelo maior para esse produto durar mais. É aquela velha história de você emprestar uma panela para alguém. Eu, particularmente, não sou essa pessoa que vai te emprestar uma panela ou vai te emprestar principalmente uma faca, né? Então você tem que ter essa coordenação de, inclusive, coordenar quem está utilizando um equipamento que foi você que comprou. Porque senão a durabilidade, às vezes, de um jogo de panela, como eu falei na última live, inox, que vai durar uma coisa de 10, 20 anos, uma eternidade, pode ser que isso não aconteça. Aqui, já vou verificar o meu ponto, deixa eu ver. Ó, vou deixar só mais um pouco aqui, mas ele já pegou uma consistência que a gema vai finalizar aqui. Por que a gema? A gema é um espessante. Então toda vez que eu vou utilizar a gema eu falo sobre isso. Ela não tem a questão aqui de sabor. Então quando a gente introduz, às vezes, gemas em preparações de cremes, a gente não tá pensando de tipo, eu quero o gosto de ovo, ou não, eu não quero o gosto de ovo. Até porque esse é um assunto que a gente tá falando numa live que é o Dia Nacional do Vinho do Porto, justamente de Portugal, de uma cidade que emprestou esse nome Porto, emprestou para poder colocar no vinho do Porto, cedeu, né? E aí ficou essa loucura. Eles não se preocupam em questão do gosto do ovo, tá? Então, assim, quindim, etc. Realmente a gema, ela parece esse sabor. E já nós, brasileiros, temos essa, pelo menos, eu ia falar em geral, mas eu não tenho. Mas tem esse cri-cri de querer falar assim,
vai over, eu não quero que tenha gosto, o cheiro incomoda. Então eu realmente não consigo entender. A gente tem que começar a entender que os alimentos eles têm aromas, tá? Então eles têm aromas, eles têm cheiros, eles têm sabores. Então o frango tem cheiro de frango. Então a gente não precisa sempre ficar, se você for fazer uma marinada e introduzir um ácido, um limão, um vinagre, um alcoólico, uma tequila, uma vodka, ok. Mas não tem a necessidade de você falar, eu vou deixar ele banhando no limão porque eu quero tirar o cheiro do frango, o gosto do frango natural. Então, na verdade, é um frango com limão que você quer fazer, meu filho. Então, você não está querendo fazer uma outra preparação. Então, por que você não faz um molho de limão para resolver a sua vida? Em vez de matar o coitadinho já está morto, você está matando ele de outras maneiras. Então, vamos respeitar os nossos alimentos. Ó, aqui eu já vou retirar para vocês. Vou mostrar o que eu vou fazer. Só chegar para cá. Tá um pouquinho quente. Deixa eu me acomodar aqui. Só um minuto. Ó, na live a gente aprende a fazer várias coisas, ó. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na pedra porque ele vai baixando um pouco a temperatura. Já falei aqui ao longo das lives, pedra também, ele tira a temperatura da panela, mas toma muito cuidado, que eu estou fazendo isso com inox. Dependendo da pedra, você mancha a pedra também, tá? Tem que se atentar a isso. Se for panela muito fina de alumínio, você vai dar uma entortada nela, então verifica essa questão, não vai acabar com as suas panelas. E acompanha as lives, porque eu vou voltar a falar sobre isso aqui mais específico em outras lives, tá bom? Vou abrir aqui as minhas gemas. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar direto na bowl? Não vou colocar na panela. Eu enganei até o meu câmera aqui. A gente vai colocar, ó, aqui dentro. E aí eu vou introduzir um pouco do nosso creme que estava na panela, para essa gema ganhar temperatura aos poucos. Se eu introduzir ela direto na panela, o que vai acontecer? Deixa eu só passar aqui. O que vai acontecer? Eu vou cozinhar essa gema, vai virar um omelete, gente, um ovo mexido. Então, ó, cozinha é pensar. Chefe, qual que é a função? É pensar. Então, eu geralmente falo que a diferença de chefe e de cozinheiro é, o cozinheiro ele executa. Se eu falar para ele, faça o creme e no final introduza as gemas. Ele vai pegar as gemas e vai introduzir na panela. Ele não pensou que temperatura que está aqui, que tem temperatura que está a gema, o que acontece com um ovo, qual que é a temperatura de coagulação, que é a palavra correta, de uma gema ou de uma clara. Então, ó, organização na mente. Vamos pensar no ingrediente. O que eu vou fazer? Vou subir aos poucos essa temperatura. Depois que eu subar aos poucos essa temperatura, essa gema não vai cozinhar mais. Então, essa clara não vai cozinhar. Deixa eu até passar pra cá, ó. Faz uma receita vegana. Eu ia passar pra cá já pra olhar que vocês estão mandando. Ok, faço sim, Dani. Dani, vamos ver mais aqui. Ok. Faço sim. Inclusive, o cuscuz que saiu hoje é vegano. Ó, vai lá no YouTube. O cuscuz é uma preparação vegana que tá lá, tá bom? Não vai nenhuma... Eu só tenho que verificar, que agora você me deixou um pouquinho confuso. Se ela tá como vegetariana ou se só ela tá como vegana. Mas eu tenho quase certeza que ela tá vegana. Talvez um ingrediente lá. Talvez eu tenha utilizado manteiga, porque eu gosto muito de manteiga. Mas você pode fazer a troca por azeite, correto? Acho que só essa questão desse ingrediente, tá bom? Ó, vou introduzir um pouco e vou começar a mexer. Aqui, na verdade, eu vou até trocar pelo fouet. Deixa eu só rapar aqui que vai ficar mais fácil pra gente. Essa colher eu não quero sujar ela, agora eu utilizo. Ó, então vamos lá. Fouet na mão. Aqui eu vou batendo, introduzindo aos poucos, elevando a temperatura das minhas gemas. Enquanto eu vou fazendo esse processo, vou contar para vocês quando eu comi primeiramente essa sobremesa. Foi justamente quando eu fazia faculdade, isso já tem uns 8 anos. A idade vai passando, né, gente? A cara aqui tá permanecendo ainda. Mas é desse jeito mesmo.
uns 8 anos, e aí eu tava estudando a primeira vez a questão das cozinhas da América. Eu não dava nada pra questão de, como eu falei anteriormente, país, Peru e tal. A gente tem uma questão de, às vezes, olhar um pouco mais para a Europa, que justamente também é uma das minhas cozinhas, cozinha italiana, cozinha francesa. É realmente aqui, ó, tô conversando em organização, ó, descendo em ponto de fio, tá? Só para vocês saberem, sei que vocês estão olhando para mim. Então, enquanto eu vou fazendo isso aqui. Então, tem essa questão realmente forte de criação, cozinha francesa, cozinha italiana, que realmente é a questão do berço da gastronomia, das técnicas, mas a gente tem que olhar um pouquinho mais para a América, né? E foi justamente a sobremesa que me encantou e não os pratos de sal. Porque você olhando para um creme e olhando para um merengue, que a gente vai fazer aqui em cima, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a coloração do merengue. Então tinha um merengue nessa cor violeta, justamente do vinho do Porto Rubi, essa coloração mais arroxeada, vamos dizer assim, de roxo para violeta. Então você já causa aquela coisa, gente, que merengue é esse? Quero aprender a fazer esse merengue, porque até então, quando a gente fala merengue, a gente lembra daquele creme branco, de quando a gente vai em uma confeitaria, super branquinho. Geralmente a gente sabe fazer só o merengue, que é o francês, clara e açúcar batido direto na batedeira, que é justamente o merengue que precisa de cozimento e as pessoas não sabem, que é o merengue que precisa ir ao forno, como se faz o suspiro. E aí a gente tem merengue italiano, merengue suíço, outras preparações. Ó, deixa eu só mexer aqui para continuar com vocês. Ó, aqui eu já introduzi, então vocês vão ver que não virou ovos mexidos no meu creme. O que eu vou fazer agora? Que aí, enquanto eu falo com vocês, eu pego uma peneira, passar para cá, bolinha eu utilizo e um garfo. Deixa eu só verificar como está o meu tempo aqui de live. Gente, eu pergunto porque meu tablet eu não consigo visualizar o tempo dele, por isso que eu pergunto. É só visualizar. Porque 1 hora tá ficando pouco pra mim, a gente tem muita coisa. Aqui eu tenho, ó, 2 unidades de limão. Vocês estão vendo que elas estão raspadas? Eu reservei aqui as raspas, que a gente vai introduzir no nosso merengue no final. Então raspa primeiro, deixa as raspas reservadas e vamos introduzir 2 sucos aqui do limão. Com a peneira, esse não tem semente, mas eu vou fazer no processo da peneira, porque aí vocês vão conseguindo entender, tá? Que é o processo mais fácil, quando tiver semente. Aqui vai dar todo o aroma, deixar mais suave, principalmente com uma preparação que tá... Eu tô em Goiânia, então tá muito calor aqui em Goiânia. Umidade muito baixa. Então, original é uma canela, um pedaço de canela em pau, que a gente coloca durante o creme para poder aromatizar, mas eu vou utilizar a canela em pó no final. Então, eu preferi colocar o limão, que vai dar toda uma diferença nessa preparação. Reservar um limão, mais um. Falta 25 minutos. Ah, ok. Temos 25, então tamo bem, tamo no tempo. Aí, galera, quando eu me deparei com uma taça com esse creme super aromático e aquele merengue super roxo, eu fiz a preparação sem dar muita coisa. Eu realmente fiz a sobremesa peruana, tipo, não vai ser muita coisa, vai ser muito parecido, porque a gente tem várias preparações de creme. É quase uma base de pavê no Brasil, ou se a gente vai fazer, obviamente tem diferenças muito grandes, tá? Pra quem vai ouvir isso agora, porque senão já vai querer me esfaquear aqui durante a live. Mas a gente tem creme brulee, tem outro creme de Portugal que agora me faltou o nome aqui, que são muito próximos nesse mesmo processo de gemas, leite, nesse caso é leite condensado, então já diferencia um pouco, que o leite condensado não é utilizado em preparações de doces da Europa. Leite condensado é realmente uma coisa muito nossa e muito doce, então o limão realmente vai quebrar aqui, até porque a gente tem a questão do vinho, que eu falei pra vocês que o vinho do Porto é extremamente doce e alcoólico.
Inclusive eu vou olhar a quantidade de álcool do Rubi aqui pra vocês. Deixa eu dar um visualizar. Ó, 19% de volume alcoólico. Agora só vou misturar o limão. Aqui, o limão, o que vai acontecer? Ele vai já vai ajudar a dar uma espessada, dar essa cozinhada, esse ácido na gema também. Ó, e a temperatura tá baixando, então você já consegue ver um creme. E deu uma clareada, tá bom? A gema deu escurecida, o limão ajudou a dar uma clareada. Eu vou pegar uma colher só para mostrar a consistência e aqui o creme tá pronto. Enquanto isso, eu vou subir para cá essa panela, porque a gente vou mostrar ela agora e um pouco de água. Que aqui eu já reduzi. Vai. Não precisa nem mostrar essa de cá primeiro, vamos ficar só nessa aqui. Pode ficar parado. Ó que ele já pegou uma consistência e ele tá super quente. A minha mão tá aqui embaixo. Pra cá é melhor, né? Ó, como que cai. Então ele já tá um creme. Assim que ele gelar, ele vai pegar mais consistência. Então não tenta atingir o ponto lá na panela e deixar super grosso. Porque a gema é espessante, vamos pensar novamente. Gema espessa, então vai engrossar o nosso creme. Introduz aos poucos sobre a gema e depois, aqui não vai nem necessário voltar a panela que eu ia falar, porque não tem necessidade mesmo. Introduz aos poucos para a gema ganhar a temperatura, não coagular e a gente não ter aquele creme cheio de pedacinhos. Então quando você vai fazer uma compra e o creme lá na confeitaria, seja no restaurante, está cheio de grumes, o processo foi errado. Então utiliza o fouet e utiliza a técnica que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, viu isso na internet? Quer me mandar? Também me manda, porque eu vou falar quem está fazendo errado, porque é um absurdo ter gente por aí ensinando as coisas erradas para vocês. Então, fica aqui comigo que eu vou ensinar correto. Ó, aqui já foi, eu vou reservar. Eu já tenho gelado ali, então vou deixar isso aqui para gelar depois, porque obviamente que alguém vai comer isso aqui, né, galera? Alguém tem que comer. Ó, o que eu coloquei aqui nessa panela, vamos lá. Essa panela puxando aqui o goiano agora. Deixa eu pegar uma colher pra gente também. Aqui eu tenho vinho do Porto e açúcar. Eu fiz uma redução. Eu vou aquecer justamente para mostrar para vocês. Já vou responder aqui uma pergunta, tá bom? Só falar aqui enquanto aquece. Justamente para mostrar para vocês o ponto. Então eu vou levantar a colher e vou mostrar esse ponto de calda. Mas eu vou falar também a questão da temperatura através do termômetro. Então, para quem quer ser profissional, a gente realmente tem que utilizar o termômetro em confeitaria, porque confeitaria precisa. Deu errado, não dá para consertar. Coloca isso na sua cabeça que é uma ciência. É totalmente diferente da cozinha quente, que salgou um pouquinho, você consegue consertar, tá sem sal, você consegue consertar, você aumenta, você alonga, você espessa mais, você reduz um pouco mais e você vai conseguindo trabalhar com as coisas que não saíram tão bem como planejado. Aqui já não, reduziu demais, virou um caramelo, queima. Temperatura não chegou na temperatura ideal, vai estar muito ralo, a nossa clara não vai montar. Então eu vou mostrar para vocês sempre aqui na colher, para vocês terem a noção. Aqui ainda está aquecendo, pode permanecer a câmera aí? Deixa eu só mostrar. Ó. Aqui não está no ponto ainda, tá vendo? Eu já fiz uma redução. Isso aqui demora em torno de 15 minutos para poder reduzir. 160 gramas de vinho do Porto, vai estar na receita. Açúcar, 160 gramas, se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Fogo baixo. Quando eu coloco vinho do Porto e açúcar, o que eu vou fazer? Eu vou mexer uma vez para poder incorporar, sempre quando for fazer redução ou caldas. Aí eu não mexo mais. Se eu ficar mexendo, eu vou açucarar, tá? Qualquer processo, caramelo, calda, redução. Mexeu, por isso que eu falo que vai demorar uns 15. Se vocês subirem rapidão, vocês vão fazer em 8 minutos. Vai fazer, mas depois vai dar uma crosta de açúcar por cima que não vai funcionar. Ou vai ter separação quando verter sobre a batedeira. Porque aqui o que eu quero fazer é chegar num ponto que é 118 graus. Meu termômetro está aqui. Eu medi antes da live, 118 graus é o ponto correto. Tem necessidade?
Para profissional tem. Então não dá para fugir da balança e do termômetro, tá bom? Como eu já tenho experiência, eu também consigo fazer isso no olhar. Eu não vou utilizar o termômetro agora, eu já utilizei antes só para poder realmente saber exato a temperatura. Vou reservar. Quanto vai pegando aqui? Deixa eu só responder uma pergunta e separando isso daqui. Quanto vai dando um pouco. Então vamos lá. Para eu fazer um brigadeiro de limão, eu cozinho o suco de limão junto com os ingredientes ou eu coloco só no final? O limão pode estragar o doce? A pergunta é maravilhosa. Se você introduzir o suco de limão com todos os ingredientes, seu brigadeiro não vai dar certo. Ele vai talhar. Aqui eu introduzi no final justamente por isso. E eu não tinha falado e você mandou a pergunta. Então sempre tem mais assunto, estão vendo? Se eu introduzisse o meu limão aqui no creme no início, ele ia talhar o meu leite, ia talhar o meu creme de leite, ele ia empelotar e nem com fouet você conseguiria consertar. Então todas as vezes que você for fazer brigadeiro, deixa eu ver, Leila, todas as vezes que você for fazer brigadeiro, para os ácidos, os cítricos, introduz no final. Então brigadeiro de maracujá é a mesma coisa, brigadeiro de limão é a mesma coisa. Outra fruta cítrica. Então você faz a redução do brigadeiro, só para brigadeiro eu ainda não fiz aqui, né? Então vou deixar para falar melhor em outra live, mas só para te responder. Brigadeiro não é leite condensado com chocolate, tá? Chocolate é um dos tipos de brigadeiro mais tradicional e mais conhecido. Então vai ser a redução do leite condensado para chegar no ponto de brigadeiro. Então você vai fazer esta redução, seja com a manteiga, com o leite condensado. Se for creme de leite na sua receita, no lugar da manteiga, porque creme de leite tem gordura e a função é essa, vai reduzir. Depois que reduziu, chegou naquele ponto, mesmo mais que é o ponto de brigadeiro do que esse que eu te mostrei aqui na live, do Suspiro Lemon. Você vai introduzir no final. Aí seu brigadeiro não vai talhar, ok? Deixa eu ver se você fez mais alguma pergunta, ou só coloco no final. Só no final. O limão pode estragar o doce? É isso, o limão vai estragar o brigadeiro, tá bom? Chefe, nos ensina a fazer tartartã. Nossa, é uma das minhas sobremesas preferidas. Vou ensinar sim vocês a fazer tartartã. Pra quem não sabe, é uma torta de maçã, mas tem toda uma questão técnica. Eu só vou pensar aqui em questão de datas e coloco para vocês na live, tá? É uma receita um pouco mais complexa, e aí tem diferença de tartartã, torta de maçã, então tem algumas diferenças para poder se falar. Foi a Valéria, obrigado pela dica. Vocês podem enviar, deixa eu só ver o ponto aqui se tá, só mais um pouco, mas aqui já tá. Deixa eu deixar só dar uma leve esfriada que eu vou mostrar o ponto para vocês aqui na mão. Vocês podem me enviar tanto na live, como vocês podem me enviar inbox, tá bom? Se vocês tiverem alguma receita que vocês querem ver, realmente, eu vou realmente anotar o que vocês estão passando aqui, porque eu realmente quero saber o que vocês estão querendo. Vou começar a fazer algumas enquetes também, e aí vocês vão me ajudando e eu vou ajudando vocês, tá bom? Ó, aqui já é um ponto. Obrigado, de nada, Valéria. Vou mostrar pra vocês. Ele tem, aqui pode ir até mais um pouco, tá bom? Mas como a nossa live já deve estar, eu acredito, faltando uns 10 minutos, mais ou menos. 15, né? Ah, falta 15, então eu vou deixar mais um pouco aqui só para poder chegar. Mas ele começa a dar ponto. Vocês conseguem verificar, ó? Dar ponto é isso daqui, ó. Uma linha fluida. Eu vou parar a colher aqui e ele ainda continua pingando. Eu vou deixar só mais um pouco para quando esse pinga acontecer aqui, ele pingar mais grudento. Acho que essa palavra vocês vão entender. Sabe quando você pega na mão ou você deixa esfriar na bancada? Mais uma dica do brigadeiro, para quem perguntou, que eu esqueci. Leila, do brigadeiro. Você saber o ponto, coloca numa pedra, deixa esfriar. Ele não vai grudar na pedra pela quantidade de gordura. À medida que baixa a temperatura, ele chega na consistência. Então você consegue saber com a sua panela no fogo se a sua preparação está no ponto correto. No que ele baixou, você vai conseguir segurar na mão, não vai grudar na sua mão e vai ter esse puxa. Então, tanto para brigadeiro você verifica o ponto, como aqui na calda você também verifica. Aqui toma cuidado, porque a temperatura, como eu falei, 118 graus é alta. Então, não vai colocar a mão quente que vai dar um problema aí, tá bom? Ó, enquanto tá reduzindo aqui, eu vou me organizando, eu vou só pedir aqui pro Jales, que sempre me ajuda,
e pegando a minha sobremesa que está na geladeira gelada. Vocês já ficarem de olho nela. Vou abrir a clara para poder mostrar para vocês. Clara, aqui eu só separei, ó, 2 unidades de clara para vocês conseguirem verificar que é uma quantidade pouca. E aí eu vou mostrar o que isso me rendeu, que tá na minha bisnaga e que nem coube na minha bisnaga, sobrou um pouco. Só que eu vou trazer só o da bisnaga para vocês visualizarem. Então, essa calda aqui, o que vai acontecer? Clara, entra na batedeira, sempre vamos colocar para bater em velocidade mínima, para fazer qualquer preparação. Deixa eu pegando aqui. Passar para cá. Tá. Sempre em velocidade mínima. Ela vai começar a montar. Montar é a aeração dela vai começar a acontecer e ela vai ter dar esse ponto, tá? Essa aeração, esse ar que está introduzindo na preparação. No que ela começar a montar, você sobe a velocidade. Então vai nível 2, nível 3. Quando ela tiver 3, 4 nível e essa calda estiver no ponto 180 graus, você vai começar a verter. Verter é colocar, do mesmo jeito que eu levantei a colher, deixei descer de fio, você vai descer de fio em cima da sua clara. Se colocar tudo, vai virar um puxa-puxa que vai grudar na lateral da sua batedeira e não vai incorporar na clara. Então, ponto de fio, segurando, a batedeira continua batendo. E vai indo até verter toda essa calda em cima da sua clara em neve. Aí você vai continuar batendo até esfriar. Até esfriar vai gastar em torno de 6 a 10 minutos. Quanto mais você bate, mais o merengue fica consistente. Aí a gente vai chegar no ponto, deixa eu já abrir aqui, que vai ter essa coloração. Eu vou retirar daqui para a taça, que vocês vão ver a coloração melhor, esse ponto de merengue. Aí ele vai gelar, vai dar o ponto, bem consistente. Então a clara não vou utilizar, eu expliquei para vocês como que funciona. Deixa eu só verificar a minha calda. Ó, aqui já tá o puxa, hein? Galera, aqui já foi. Já foi bem. Eu vou deixar aqui na lateral só para baixar um pouquinho, eu já trago aqui para a câmera, tá bom? E vou começar a organizar aqui para vocês visualizarem as taças. Então, vamos lá. Nosso vinho do Porto, lateral. Deixa eu puxar. Vou utilizar um pouquinho de canela para finalizar. Então, a receita tradicional, como eu falei na live, vai canela em pau, lá no creme, na hora que está fazendo para aromatizar, retira a canela. E vai canela em pó no final também da preparação. Eu troquei o limão para poder aromatizar e a canela no final. Quem gosta de canela, quem não gosta de canela, finaliza na hora. Lá no merengue, que eu falei para vocês que bate a calda, o que eu fiz também? Lembra que eu reservei aquela raspa de limão, antes da gente utilizar o suco? Eu peguei aquelas 2 raspas de limão e introduzi no merengue também. Só no final. Então, Clara montou, introduziu a calda, 118 graus do vinho do Porto, montou, deu o merengue de vinho do Porto, no final introduzi a raspa, só para suavizar essa doçura. Então, deixa eu... Aqui deu para mim 3 preparações, que eu vou colocar o peso para vocês quando descer a receita. Montei 2 em taça, que é mais bonito, e uma numa taça menor, só para quem não tem taça de martini. Eu vou tirar essa tábua daqui também. Vou trazer um prato. Começa aqui. Ó, eu coloquei no bico de confeiteiro, só que particularmente eu gosto muito mais na colher, que é com a quenelle. Quando a gente passa as 2 colheres, fiz na live dos Smurfs aqui, eu faço em outra live pra vocês. E aí eu coloco aquela porção só no centro, tá bom? Eu acho mais bonito. Mas eu sei que a maioria das pessoas, e para venda, acha mais bonito na bisnaga. Então aqui eu tenho um bico de confeiteiro. Esse aqui eu acho que é o pitanga, mas a gente pode introduzir outros bicos. Então cada bico tem uma saída diferente. Essa saída vai ser o formato que vai ser da sua porção que você vai colocar em cima. Então aqui.
mostrando pra vocês aqui. Então, aqui é a hora que a galera acha extremamente mais bonito. Obviamente que tem todo um cuidado de finalização. E talvez a gente atribua sim, eu tô falando talvez porque eu gosto da outra preparação, mas atribui sim valor de venda aqui. Principalmente pra galera mais popular, vou dizer assim. Que pra galera um pouquinho mais sofisticada, eles sabem que algumas preparações como ovos nevados é justamente a quenelle, que é banhada no leite, aromático. Então é no formato da quenelle mesmo, de 2 colheres de sopa. Então colher de sopa a gente tem em casa. Então a gente às vezes não precisa. Apesar que isso aqui não é um investimento caro, tá? Então um saco de confeiteiro, você compra tanto descartável ou não, eu prefiro os descartáveis, ser coisa de centavos. E um bico desse aqui que você compra, que também vai ser, gente, uma miséria. Vou te falar assim, R$2, alguma coisa do tipo, porque você pode comprar o jogo também que sai muito mais barato, vai durar uma eternidade. Aqui eu vou só dar uma agilizada, que eu tava fazendo mais lento que a câmera tava pegando aqui, só pra mostrar. Ó, eu gosto assim também, ou a gente pode preencher ele inteiro. Vocês querem falar aí, preenche inteiro ou não? Vou fazer no outro. A gente pode preencher um inteiro ou só na lateral. Vou fazer todos diferentes aqui, só que com o mesmo bico. Porque aqui eu posso deixar um assim e vir só com a canela aqui na parte e o outro eu venho com a canela na parte do merengue. Tempo. Falta 8 minutos. 8 minutos? Então, vamos lá. Cronometrado. Deixa eu só olhar aqui. Esse suspiro daria para confeitar uma torta? Sim, esse merengue, tá bom? Que o suspiro seria o merengue indo ao forno. Você pode utilizar também esse merengue indo ao forno e fazer ele como suspiro. Ele vai secar e vai ficar na consistência do suspiro. Pode, e ele é extremamente consistente. Então, para a torta funcionaria. Não colocaria como recheio da torta. Porque merengues, eles, principalmente se eles esquentarem ou seja o processo de deslocamento, vai deslizar. Eu colocaria ele em cima da torta sim, para finalização. E esse merengue, gente, é extremamente sensacional. Então vocês têm que fazer com o vinho do Porto. Quero deixar o vinho aqui. Isso aqui eu vou fazer inteiro. Ó, esse inteiro. Ficou até mais bonito. Vou até trocar aqui no meu prato. Vou deixar a canela por último, que eu coloco a canela, a gente vai finalizando. E esse daqui eu vou colocar diferente. Ó, esse pra quem gosta de menos doçura, pode até permanecer a câmera aí, que eu vou salpicar a canela só aqui, ó. Vou salpicar só nele, uma coisa mais singela de apresentação. Aqui eu vou pular um merengue, só pra dar um tchan. Aqui. Minha live tá quase. Também é a hora que eu tô olhando. Que eu tô olhando pra baixo aqui, gente, só porque é a hora da finalização. Essa é a parte mais importante. Você pode fazer todo o processo maravilhoso, perfeito, o gosto perfeito. Se a apresentação estiver ruim, ó, não vende, não dá prazer, tá bom? Então é a hora mais importante. E aqui eu vou colocar no centro para dar um diferencial. Aqui você troca o bico, tem outra apresentação, você faz na colher, tem outra apresentação. Então a gente vai pensando nisso. Pode consertar uma torta, ok, preenche tudo. A Leila tá pedindo pra preencher tudo. Ei, Leila. Leila, já gostei de você, que você gostou da sobremesa. Você tá aqui comigo ó, desde o início. Preenche tudo, porque é maravilhoso mesmo. Ó, daria pra... Aqui eu fiz com 2 claras, então vocês vão verificar que uma clara só daria pra essa quantidade. Só que aqui eu vou colocar embaixo pra vocês 2 pesos. Aqui, se eu não tô enganado, tem 170 gramas de creme mais merengue. É uma quantidade muita pra sobremesa. Você pode fazer isso aqui dar 4.
4 porções de 135 gramas. Pessoal da matemática, hoje eu tô bem. Vamos lá. Então vai dar 4 porções. Então você aumenta a quantidade. Porque realmente, 180 gramas mais merengue, 200 gramas é muita coisa de sobremesa. Aqui é pra quem tem... Tô salivando porque é bom. Olho gordo ou porque realmente gosta, porque a preparação é boa, tá? Pode fazer com a clara, uma clara só dá na preparação. Só que uma clara é muito difícil bater na batedeira, gente. A batedeira é desse tamanho, a clara é uma porçãozinha. Aqui eu tenho 2 quantidades de clara, que vocês já veem que é uma porção muito pouca. E vai render muito, porque rendeu essa bisnaga e mais um pouco que sobrou. Em torno de 3 colheres de sopa bem cheias, que não coube na minha bisnaga. Então pode fazer com uma clara, tá bom? O suficiente. Como eu deixei minha raspa de limão aqui, que é da outra preparação que a gente estava fazendo e não utilizei, eu vou colocar ela aqui em cima só para dar um tchan nessa daqui. Para quem pediu com mais. Quer dar um verde também. E dar um cheiro e dar um aroma. Quando acabar a live, eu finalizo o merengue que a gente estava fazendo aqui e deixo para vocês para rodar aqui no Stories, tá? Porque por mais que eu tenha falado ver a calda quente sobre as gemas, quando a gente fala e fala, ok, entendi, é uma coisa, mas quando a gente vai executar é outra. Então, a galera que reproduz receita, Leila que tá perguntando muito, quero ver você reproduzir e me mandar foto depois. Qualquer dúvida, manda um direct que eu tiro as dúvidas para você aí. E lembrando também que lá no Telegram sempre tem um vídeo adicional, algum tema adicional, uma curiosidade e até receita. Esses dias passei uma receita de maionese de bacon e passei só lá, no dia do bacon, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, o momento é esse, eu acho que eu tenho uns 2 minutos, então vou deixar sempre esse tempo no final para alguém perguntar mais alguma coisa e ver se a gente retirou todas as dúvidas, tá bom? Enquanto isso, vou organizando aqui. Ver se alguém manda alguma coisa. Ó, Leila falou que vai fazer sim, obrigado. Faça, me mande a foto e tire as suas dúvidas. Tem gente já pedindo. Gente, Janete que tá sempre aqui é minha mãe, então ela sempre pede. Vocês estão vendo que ela tá assim, guarda uma taça pra mim. Mãe é de coração, então assim, não dá pra falar não. Vocês vão ver sempre ela por aí, tá bom? Ó, então eu até acabei saindo aqui sem querer. Galera, então é isso. A gente volta semana que vem, live 19h30, segunda-feira. Já eu solto os temas para vocês. Vai ter algumas mudanças aí em questão de título, às vezes um pouquinho mais objetivo, pra vocês saberem o que vai acontecer. Mas obrigado por todo mundo que está acompanhando as minhas lives. Então eu encontro vocês segunda-feira. Um beijo, muito obrigado, tá bom? Então eu vou ficar aqui. As minhas taças.